As primeiras reuniões de estudo da obra de Allan Kardec foram efetuadas na residência de Hermano Hermesdorf, que seria o primeiro presidente do Centro Espírita São João Batista. Em 1890, tiveram início as sessões práticas, tendo se desenvolvido com o médium João Lamblé, psicografadas do espírito de Paulo Lamblé. Curiosamente, o jornal A Noite publicou em uma entrevista em março de 1925, declarando que o distrito de Amparo tinha aproximadamente 3.000 habitantes e que todos eles eram adeptos do espiritismo. Exagero à parte, de qualquer forma ilustra como essa doutrina encontrara muitos seguidores nessa localidade. Aqui, antes mesmo da fundação da Casa Espírita, há um ambiente em que nós percebemos a forte presença deles. O casal tinha uma fazenda aqui, que é aqui, bem próximo do centro. Qual o nome da fazenda? Aí eu não sei esse nome até hoje, não. Eles eram agricultores? Agricultores, ele inclusive... Conta-se na região que foi ele que trouxe as primeiras mudas de café de Java, que foi muito difundido na região, e ele naquela época progrediu muito, né? Era um homem muito trabalhador, herdou isso do pai. Foi ele que levou essa muda de café de Java para o Conde de Nova Friburgo? Foi ele que levou. Marido dela? Marido dela. Tem uma história de que haviam duas mudas e ele acabou achando uma das mudas lá. E nessa época, eles tinham uma característica já conhecida na região. Não havia tronco. Embora antes da abolição da escravatura eles não permitiam tronco na fazenda deles. Mas tinham escravos? Tinham, mas os escravos viviam em uma senzala diferenciada, viviam em família. E quando ela recebia notícia de que alguém vendera um escravo, separando da família, ela corria no marido e pedia a ele, e ele mandava os filhos irem lá buscar a família toda, botava aqui na casa deles. Já mostrava a característica do coração dela. Era muito comum encontrar ela e as filhas com as suas mucamas, correndo o interior dessa região, atendendo os necessitados. Se diferenciava. Ela diferenciava pela caridade, pela dedicação, pelo amor ao próximo. Era uma verdadeira cristã. Era uma católica fervorosa, né? Ela era católica. Católica, de origem, embora o marido fosse de origem protestante, né? Agora, a data da fundação aqui do Centro Espírita de Amparo é 1888. 88. Ah, tá. Então foi... 2 de agosto de 1888. Mas tem uma característica aí que é muito importante. A realidade, como é que aconteceu isso? Ela teve um problema de saúde logo após o nascimento da sua 14ª filha, um bebê que tinha o nome de Cristina. Me parece, pelas informações das pessoas que conhecem melhor a história do que eu, de que ela ficou num estado semicomatoso. Ela desmaiou e quando acordou, a menina que estava com a mesma doença, teve uma febre alta, não sei o quê, havia desencarnado, ou seja, a menina morreu. Isso causou nela um desgosto profundo. É uma pessoa muito sensível, muito assim... Mesmo sendo a 14ª filha, né? Mas era o amor pelos filhos, né? Era uma coisa fora de série. Então, ela organizou uma excursão, disse para o marido, eu vou tentar, vou visitar minha irmã, que morava em Aldeia Nova, hoje Casimiro de Abreu, uma localidade chamada Indaiaçu. A irmã vivia lá.
E ela juntou, inclusive Eugênio Grip, que nós falamos dele, foi, ainda menino, foi junto com ela, alguns familiares, levou uma caravana até lá, tentando ver o que ele fazia, aquela dor de mãe. Mãe é mãe. Imagina uma criatura com coração de Hortência Grip, uma filha morrer assim, tão novinha, né? E ela foi lá. Quando ela chegou lá, a irmã Francisca Marchon consolou ela, mostrando a ela os princípios espíritas, que não fazem você ignorar a sensibilidade, mas dão a você o conforto de que você está mudando de plano, que aquela criatura não morreu, conforme as doutrinas antigas, que achavam que a pessoa desaparecia, morreu, acabou. Então a irmã foi mostrando a ela, e ela ficou encantada com aquilo e perguntou para a irmã. Quando a irmã mostrou tudo isso a ela e ofertou um livro a ela, inclusive um livro dos Espíritos, ainda em edição em francês, porque não havia tradução no Brasil. A irmã disse: leva esse livro, estuda isso. Como filha de suíços, né? O francês era uma coisa natural para ela. Sim, claro. Ela só fez uma pergunta: isto aí tem alguma coisa contra a minha religião? Que ela era muito católica. A irmã disse: não, pelo contrário, vai reforçar a sua fé, porque a fé no cristianismo é a mola mestra da doutrina espírita, embora muita gente não saiba. Muita gente até confunde, porque vê nos retratos de Kardec, acham que Kardec é o nosso mestre. Não, nós somos cristãos antes de tudo. Antes de tudo, nós somos cristãos. Então, quando ela soube, que a irmã mostrou a ela esse outro lado, valorizando aquilo que é a obra de Jesus, sem discussões efêmeras, sem querer saber se ele andava de sandália, se usava cabelo grande, ou bobagens que não acrescentam, porque o que importa para nós são os ensinamentos de Jesus. É a divulgação disso, do Evangelho, não das coisas que são passíveis de interpretação confusa, essas coisas aí que a gente vê, que dá com tanta confusão, tanto má interpretação como nós vemos aí, até o fato, por exemplo, da crucificação. A gente vai estudar, descobre que os dois lá, Gestas e Dimas, não eram ladrões, eram companheiros de Barrabás, revolucionários. Aí você entende por que o povo ignorante escolheu Barrabás, porque Barrabás era um líder que pregava a libertação deles. Poxa, o ladrão, Barrabás não era ladrão. Barrabás, junto com Gestas e Dimas, pretendia fazer um movimento de libertação, né? E naquele momento iam ser crucificados exemplarmente, e Jesus entrou no lugar de Barrabás. Então, as interpretações fazem com que essas discussões... Aí eu vou discutir se era, se não era, se fez, se não fez. Aquela bobagem de que ele transformou Dimas em santo no mesmo dia. A gente só trocar a vírgula de lugar vai ver que não foi nada disso, né? O que acontece? Quando ela conheceu isso, ela se encantou. E convocou os amigos aqui a estudar. Só que isso não foi em 1888. Isso foi aproximadamente 10 anos antes da fundação. Sim. Eles estudaram o Espiritismo por cerca de quase 10 anos antes de assumirem a responsabilidade de fundar uma casa espírita. Ou seja, mostraram um cuidado tão grande que quando em 1891 o delegado de Friburgo recebe uma denúncia de que havia aqui feitiçaria, bruxaria, porque era confundido. Ninguém sabia o que era espiritismo. Aquilo lá é uma prática de ocultismo, feitiçaria. Veio pessoalmente aqui e num momento que o presidente então da época, Hermann Hermsdorf, recebe ele aqui, convida ele a assistir à reunião, ele sai daqui. O delegado era o Augusto Bravo, não, Augusto
depois eu te lembro o nome dele, tá na ponta da língua. Ele sai daqui e diz a eles: olha, vocês não fazem nada de errado, vocês só falam no bem, na caridade, no cristianismo. Não se preocupem que vocês não vão ser mais incomodados. Ficaram muito felizes, muito satisfeitos, continuaram. Só que em 93 há esse remanejamento de Friburgo e Bom Jardim e São José do Ribeirão, e eles ficam aqui submetidos à igreja de lá. Não falo aqui com querer falar, criticar a igreja, quem quer que seja, mas aí a interpretação já virou outra coisa e eles passaram a ter um problema muito sério, que eles não podiam se reunir mais abertamente e foram se reunir debaixo das árvores, cada dia num lugar. Não podiam manifestar o seu culto. Não podia manifestar, né? E foi então que eu acho que interferiu muito nisso a fundação do Centro Espírita lá. Porque o Zé Machado Dutra, que foi o fundador, e onde funcionava, que era na fazenda do Zé Machado Dutra, em Bom Jardim, que funcionava o Centro Espírita, ele aparece aqui assinando o manifesto que pede a volta para Friburgo. Então ele tinha terras aqui, ele conheceu o Espiritismo aqui e levou para lá. E lá ele reuniu famílias inteiras, tanto que mostrei, eu tenho aí uma relação de 30 e poucos frequentadores que assinavam as atas, assinavam a presença lá no Centro Espírita de Bom Jardim. Só para as pessoas entenderem, quando você está falando Bom Jardim, que isso aqui era São José do Ribeirão. Era São José do Ribeirão, mas a gente habituou a falar Bom Jardim. E aí essa região passa a pertencer a Bom Jardim, que Friburgo perde, né? Essa região aqui passa a pertencer lá. O que acontece? Nós só ficamos sabendo dessa história que aparece aqui num dos livros das atas. Infelizmente houve uma enchente aí que deteriorou algumas e não está tudo claramente, as primeiras parece que foram afetadas. Uma notícia da prisão de 2 espíritas em Bom Jardim, no município lá, por práticas do espiritismo. Aquilo chamou a atenção, eu comecei a mexer, comecei a dizer: o que é isso? Onde é que foram presos e tal? Eu até achava, alguém saiu daqui, foi lá falar de espiritismo e prenderam. Mas a coisa foi muito violenta, porque eles foram presos e sumariamente julgados e condenados, enviados para o presídio em Niterói. Aí eu comecei a procurar e eu descubro que, na realidade, existia um centro espírita fundado em 9 de junho de 1894, lá, na fazenda do Zé Machado Dutra. E é esse que, depois, através de um trabalho que a gente fez, que a Federação Espírita Brasileira confirmou, me enviou as atas. E nós temos hoje essa informação de que eles funcionaram durante 2 anos, estão aqui os documentos, mostrando o trabalho que foi feito, que já era o que a gente diz o primeiro filhote do João Batista. Coincide com a data, inclusive, do falecimento, né, da Hortência Grip, 1894.